Muito bem-vindo a esta live. Veja, sobre diagnóstico de sensores, sistema como rede. Nós sabemos que esse é um grande desafio para você que está no dia a dia da oficina, na linha de frente. Nós sabemos que esse é o gargalo. A maior dificuldade é quando você tem um código de falha, e esse código de falha direciona para um determinado sensor, e você vai até ele, faz as devidas medições, e o resultado que você tem, muitas das vezes, não dá a resposta que você gostaria de ter. Tá? Por isso que o objetivo dessa live é apresentar a vocês um sistema de estudo para que vocês possam se capacitar em diagnóstico de sensores. Como eu falei, é uma das maiores dificuldades no dia a dia, porque nós enfrentamos. E vamos falar sobre sensores que está relacionado, que está sendo aplicado em sistema como rede. Claro, que existem também outras aplicações, semieletrônicas, eletrônicas, mas vamos falar especificamente dos sensores que estão relacionados a sistema como rede. Todos vocês foram convidados para estarem aqui nessa live, pois vocês se tornaram clientes da nossa empresa NS, porque vocês adquiriram os fluxogramas de PDF. Lembre-se que quando você pegou aquele fluxograma de PDF, você disse, puxa vida, mas o que é isso? É uma sequência lógica para você caminhar dentro daquilo que é a dificuldade de fazer diagnóstico. Por isso que os PDFs, eles chegaram até vocês justamente para incrementar, para desmistificar, podemos dizer assim, a questão de diagnóstico. E, na verdade, diagnóstico é um passo a passo. E esses PDFs. Tá? E hoje, eu quero muito que vocês deem um passo adiante. Com certeza, um passo adiante. Vocês já adquiriram o PDF, ok? E a minha escolha em fazer essa reunião aqui com vocês, nessa live, é porque a gente consegue ter uma aproximação melhor. Eu posso expressar o meu conhecimento, trocar ideias com vocês. E nesse formato de reunião, com certeza, eu consigo, assim, entender melhor a sua dúvida. E, portanto, consigo te ajudar de uma forma muito mais objetiva também. Porque, vejam, quando as pessoas perguntam para mim, mestre, eu estou com uma falha em um determinado sensor, ou o módulo está apresentando um determinado código que direciona um determinado sensor. O que isso representa? O que isso quer dizer no nosso dia? Por isso, eu agradeço se vocês puderem abrir a câmera, tá? Para eu poder saber com quem eu estou falando. Tá? Visualizar vocês. Isso nos traz uma conexão, sem dúvida nenhuma, muito melhor. Ok? Bom, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Nonato Santos. Tá? Eu sou conhecido como professor Nonato Santos. Desde 2019, eu encerrei as minhas atividades em uma multinacional e resolvi colocar os meus conhecimentos a serviço do segmento automotivo. Veja, foram mais de 36 anos ministrando treinamento, capacitando, treinando profissionais a nível de Brasil, América Latina. E diante de toda essa experiência vivida no dia a dia, nas oficinas, dando suporte técnico, ensinando, capacitando, eu senti que deveria colocar este conhecimento à disposição das pessoas. Isso eu não tinha acesso. Quando eu estava na Bosch, eu estava limitado somente a um mundo Bosch, aos serviços autorizados Bosch. E hoje eu tenho essa oportunidade. E eu sei que a rotina é desafiadora, ou seja, a falta de informação, olha, isso traz muita dificuldade para você. Que você possa confiar em nós, no nosso trabalho, naquilo que nós estamos apresentando para vocês, ok? Então, fique atento
preste bastante atenção, porque a partir de agora, nós vamos dar continuidade justamente a esta live, para que você possa compreender, ok? Vamos lá? Então, fique atento. Olha, se eu fosse você, se tivesse oportunidade, pegaria uma caneta, um papel para fazer as devidas anotações, ok? Vamos lá. Então, vamos aqui compartilhar aqui as minhas anotações, para que a gente possa, então, estar presente. Como eu disse, fique atento a partir de agora. Quando nós falamos de sensores, então nós estamos falando de sensores. Então, sensores. São aqueles componentes que vão fazer com que o módulo possa ter as informações necessárias para que tempo e volume de injeção, olha só, sensores vão informar ao módulo, perfeito? E o módulo, ele vai gerir isso aqui. Ele vai gerir o quê? Tempo, vamos colocar aqui em vermelho, tempo de injeção, volume de injeção, que são os fatores, que são pilares importantes para que o motor possa atingir seu torque, sua potência e, sem dúvida nenhuma, as leis de emissões. Então, os sensores, eles ficam informando o módulo e o módulo processa essas informações. E qual é o nosso objetivo? Ora, quando o módulo ele tem uma informação, quando um determinado sistema, vamos imaginar que, para que nós tenhamos aqui o tempo de injeção definida, nós precisamos de alguns sensores. Então, sensor, exemplo, sensor de rotação, sensor de fase, ora, por que sensor de rotação e sensor de fase? Estamos dando um exemplo. Sensor de rotação, porque o módulo precisa saber em que regime de trabalho está o motor. Então, uma determinada rotação, o módulo precisa ajustar tempo e volume, porque nós sabemos que numa curva de torque do motor, e potência, ela acontece em determinadas faixas de rotações. E essas faixas de rotações determinam o regime de trabalho do motor, desde a partida até a rotação máxima, a potência, e em rotação média, o torque do motor. Então, o sensor de rotação, ele vai informar não somente a rotação que está, a velocidade em que está o êmbolo, mas também informar, por exemplo, que o primeiro e quarto cilindro estão subindo em relação ao PMS, estão fazendo o seu curso ascendente. Informar, por exemplo, qual é o tempo em que o pistão permanece parado no ângulo alfa. Olha só. E o sensor de fase é aquele que vai determinar qual dos dois pistões gêmeos que estão subindo está fazendo o tempo de compressão e, consequentemente, preparando a massa de ar, comprimindo a massa de ar, elevando a temperatura dessa massa de ar para que, o módulo envie o volume de injeção. Então, o sensor de fase, ele vai justamente fazer isso, indicar, olha, do primeiro e quarto que está subindo, o primeiro está em tempo de compressão, e, consequentemente, o módulo faz o cálculo de tempo e volume de injeção. Então isso é um exemplo. Agora, quando o torque do motor é comprometido, por uma questão, por exemplo, de equalização da injeção, nós sabemos que em marcha lenta, o módulo vai determinar um volume de óleo injetado. Vamos considerar que 10 milímetros cúbicos por stroke, por injeção, por momento de injeção.
Este é o volume de óleo que vai fazer com que o motor atinja seu torque em marcha lenta. Então, seu torque em marcha lenta. Marcha lenta. Porque nós sabemos que a marcha lenta é a rotação mais crítica do motor. Então, significa dizer que o módulo dentro de uma sequência de injeção, 1, 3, 4, 2, vai determinar um volume de óleo aonde cada injetor vai, através da velocidade angular proveniente à curva de torque dele, ou seja, aquilo que está injetando, nós temos aqui a velocidade. Vamos considerar que o módulo determine aqui que este volume de 10 milímetros cúbicos seja necessário para manter o motor, por exemplo, em 750 RPM. Vamos considerar que o primeiro cilindro, ao queimar, ao gerar a energia cinética, energia de torque, ok? Proveniente da queima do combustível, nós tenhamos aqui uma rotação, exemplo, de 810 RPM. Ora, o que aconteceu? Ora, se o primeiro está gerando um volume de injeção maior que 10 milímetros cúbicos, exemplo, 11 milímetros cúbicos, a velocidade angular vai aumentar. E o módulo imediatamente vai fazer a correção. Como ele vai fazer a correção? Ele tem que trazer este motor novamente para quê? Para que o girabrequim volte para quanto? 750 RPM. O que o módulo vai ter que fazer? Ele vai ter que, no terceiro cilindro, no momento da injeção do terceiro cilindro, dentro da sequência 1342, ele vai ter que injetar um volume menor que 10 milímetros cúbicos para trazer o motor de 810 para 750. Ok? E na hora que o volume de óleo a ser injetado vai, exemplo, para 9,8 milímetros cúbicos. Então, essa foi a correção de menos 0,2 que a engenharia fez, que a engenharia colocou dentro do módulo a sequência para que a compensação comece a existir. Agora, se estas variações, se a correção é maior ou igual a 2 milímetros cúbicos, significa dizer que tem um desequilíbrio, que nós não podemos dizer que o problema é no cilindro do motor. Nós não podemos dizer. Nós não podemos afirmar, porque pode ser também no injetor, pode ser na parte superior do injetor, que determina tempo e volume de injeção, na parte de baixo do injetor, onde a qualidade da injeção está determinada, ou pode ser, por exemplo, um problema de válvula presa em um determinado cilindro, ok? Ou um volume de injeção demasiado que fez com que a curva de torque, naquele momento, o torque, a velocidade angular aumentou, exemplo, 810 RPM. Enfim, quando o módulo percebe que ele vai mandar mais óleo, menos óleo, mais óleo, menos óleo, e esta descompensação passam dos valores a qual o fabricante determinou, que é mais ou menos, ok? Maior ou menor, ou mais ou menos, ok? Ou mais ou menos 2 milímetros cúbicos, como sendo o patamar máximo, o módulo vai indicar o sensor de rotação. E assim acontece, meu amado. Então, quando você recebe faz uma leitura de um código de falha, e este código de falha está indicando que é o sensor de rotação, pode ser que não seja o sensor. Então, nós temos que aprender a falar a linguagem de um sensor. Nós temos que ir lá no sensor e perguntar: sensor, o módulo está dizendo que você, ok,
está talvez informando errado e ele está tendo dificuldade para fazer o controle. Ele pediu o módulo, ele acendeu a luz diagnóstica, reduziu a potência e pediu para que eu viesse até você e perguntasse se o que você está informando é verdade. Ora, 2 pontos importantes. Primeiro, você tem que saber qual é a linguagem do sensor. Segundo, você tem que saber qual é a calibração do sensor. Para que você dê chance do sensor dizer para você, não, olha, o que eu estou afirmando é verdade. A pressão do reio não está estabelecida, não está sendo conseguida os valores de pressão do reio. A rotação está desordenada, a velocidade angular está comprometida. Então, o sensor, ele está expressando para mim, olha, eu estou falando a verdade. Se isso está acontecendo, eu tenho que verificar, por exemplo, no exemplo que nós demos, se o injetor está com problema, se a pressão do reio não está oscilando, se a pressão da linha de baixa está ok, enfim, o módulo indicou como código de falha o sensor de rotação, foi para você ir perguntar para ele se o que ele estava falando é verdade. Por isso que no nosso PDF nós colocamos uma sequência. Verifique o sensor de rotação. Se tiver tudo ok, vá para o sensor de fase. Então, é essa linguagem que nós temos que ter em mente. Para quê? Para que possamos fazer um diagnóstico assertivo. Mestre, você pode dar um exemplo claro disso? Vou dar um exemplo. Ok? Vamos falar do sensor de pressão do reio. Ora, o sensor de pressão do reio, ele é um sensor que vai indicar a pressão de injeção. Porque a pressão do reio é a pressão de injeção desde a partida até a rotação máxima do motor, passando por marcha lenta, média rotação e a rotação máxima. Está claro? Muito bem. Então, vamos então agora, automaticamente aqui, vamos trazer um pouquinho para cá, vamos compartilhar aqui. Olha, estamos falando de sensor, ok? Sensor de pressão do reio. Reio quer dizer trilho. Trilho arremete a uma palavra derivada chamada linha. Porque quando alguém está andando sobre os trilhos de um trem, a expressão é, fulano está andando na linha do trem. Então, common rail quer dizer linha comum de alimentação. Ok? Linha comum de alimentação. E a pressão do reio nada mais é do que a pressão de injeção. Olha, guarde isso aí, ó. Pressão de injeção. Injeção. Então, para cada regime de trabalho do motor, nós temos aí a pressão de injeção. Ela começa com 200 bar de pressão. Regra número 1. Então, se eu tenho um código de falha que arremete que o módulo está informando para mim o sensor de pressão do reio, eu tenho que chegar no sensor de pressão do reio e conversar com ele. Módulo, você me pediu para que eu fosse olhar o sensor de pressão do reio. O que você quer que eu faça? O módulo responde para você. Eu gosto muito de dar vida a essa situação. Humanizar, para que você pense da forma como o módulo, a estratégia que ele tem que adotar para manter o motor funcionando. Então, a primeira coisa que eu vou ter que perguntar, sensor de pressão do reio, o que você está falando é verdade? Olha a pergunta que eu estou fazendo. O que você está informando ao módulo é verdade? De que forma? Isso nós chamamos de calibração. O que é calibração? É para a pressão zero, quando o sistema está parado, ok? Eu pergunto, sensor de pressão do reio, qual é o valor em volts que identifica, que informa ao módulo que a pressão do reio é zero? Ora, se for
um sensor Bosch, Delphi, Siemens, a calibração, olha, grave bem essa palavra, olha, guarde aí na sua mente. Olha aqui. Calibração. A calibração deste sensor é 0 bar de pressão é igual a 0,5 a 0,6 volts. Essa é a calibração. Então, significa dizer que quando eu ligo a chave, o motor está parado, a pressão do reio tem que ser quanto? 0. Como é que o módulo identifica se esta pressão é 0? É porque a calibração, o módulo vai alimentar este sensor com 5 volts e vai receber de sinal a uma pressão a 0 bar de 0,5 a 0,6. Ora, mas como é que eu confirmo? Porque eu vou fazer esta medição com o meu multímetro, ok? Aqui está um veículo, do nosso lado, aqui ó, está o veículo, ele já está preparado, eu estou com o multímetro aqui, ok? E o meu multímetro eu vou colocar na tensão contínua e você vai receber um valor. Vamos ver se você consegue ver este valor aqui. Ah, ok. Eu vou esticar mais a mão aqui, ó, para você ver aqui, ó. Opa, 0,52. Qual foi o valor de calibração que eu fiz? Que eu escrevi? 0,5 a 0,6. 0,52 está dentro deste valor? Está sim. Olha, está conectado no veículo, chave ligada. Então, nós temos aqui 0,5 volts. Então, qual é a linguagem, qual é o idioma que o módulo fala, que o módulo recebe, que o módulo fala é volts. Então, eu tenho que ter um sensor que converta volts em pressão. E qual é a calibração? 0 bar de pressão corresponde a 0,5 a 0,6 volts. Agora, eu estou perguntando, o módulo pediu para que eu viesse aqui e perguntasse para o sensor, sensor, é isso que você está me dando com o motor parado? Sim. Agora, o que eu faço? Eu ingresso, vou compartilhar aqui. Eu ingressei com o meu scanner e fui lá em valores reais. No módulo, e eu vou perguntar para o módulo, eu aqui, fisicamente, eu perguntei para o sensor quanto era a pressão. Ele me disse 0 bar de pressão. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou lá em valores reais, sistema de combustível, vou selecionar, sistema de combustível, venho em continuar, aqui, olha. E ele vai me dizer, olha só o desvio da injeção. Então, através do desvio de injeção, eu consigo saber aqui, lembra aquele detalhe, aquele exemplo inicial que eu dei? Olha, o desvio da vazão de cada injetor para manter o motor funcionando em marcha lenta. Bom, mas agora não é hora disso. Eu apenas citei um exemplo de que, se esta correção está comprometida, automaticamente o sensor de rotação vai ser acusado, porque é ele que vai informar o mais óleo, menos óleo, mais óleo, o equilíbrio pela velocidade angular, pelo torque angular. Mas vamos voltar ao sensor de pressão do reio. Meu amado, se você simplesmente, você pega o multímetro e vai lá e mede um valor num determinado sensor e não pergunta para o módulo quanto é que ele está lendo, você não tem a confirmação daquilo que o sensor realmente está falando e que está chegando no módulo. Porque muitas das vezes eu posso estar medindo fisicamente ali.
Mas será que este sinal está chegando no módulo? Então, tem duas variantes aí. Primeiro, o cidadão lê o valor em um determinado sensor e ele não sabe se está certo ou se está errado. Então, vamos aqui, olha aqui, ó. Sensor de pressão do reio, ó. Reio, pressão. Eu vou habilitar aqui, ó. Habilitei. Sensor de pressão do reio aqui, ó. Ó. Ok. Perfeito? E eu vou perguntar, módulo, qual é o sensor, qual é a pressão do reio? Ele está dizendo, olha que coisa linda. Ele está dizendo, eu estou recebendo de sinal do módulo 522,80 milivolts. É aqui que começa a confundir as coisas. Nós estamos numa leitura de milivolts. O meu multímetro está valendo volts. Então, se eu for transformar 522 milivolts, é a mesma coisa que 0,52 volts. Olha que coisa interessante. Aí você diz assim, Nonato, mestre, mas tem uma coisa aqui errada que está me confundindo a cabeça. O que você está falando? Diga. Você fez aquele PDF, me orientou como é que eu, de acordo com o código de falha, você me orientou como eu deveria caminhar dentro do diagnóstico, avaliando cada sensor, ok? E agora eu cheguei para avaliar o sensor, medi fisicamente, vocês viram que eu medi fisicamente, estava 0,52. Olha, se nós traduzirmos aí 522 milivolts, é a mesma coisa que 0,52. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Ou seja, aquilo que o sensor está indicando, fisicamente, eu estou medindo, veja, eu estou medindo com o meu multímetro aqui, ó. Olha, eu estou medindo aqui, ó, veículo, pegando o sensor de pressão do reio. Estou encontrando 0,52, olha. Olha aqui, ó. 0,52. Aqui, ó. Olha que coisa linda. E eu estou perguntando para o módulo, qual é o valor em milivolts? Ele está dando em milivolts. Bom, você poderia questionar, mestre, por que não está em por que a leitura não está em volts? O engenheiro colocou na casa milesimal. Então, 522 milivolts é a mesma coisa que 0,52 volts. Nós estamos aí com a milésima parte do volts. Perfeito? Mas agora vem um questionamento. Dê uma olhada aqui. Vou compartilhar novamente aqui. Pressão do reio, quantos bar tem aí? 11 bar. Ah, mestre. Mestre, tem coisa errada, mestre. Diga, o que está lhe afligindo? O que está lhe afligindo? Mestre, o senhor acabou de dizer que a calibração de 0,52, de 0,5 a 0,6, a calibração era 0 bar de pressão. Está dando 11 bar de pressão, mestre. Onde é que está o zero, mestre? Tem coisa errada, mestre. Não, meu amado. O reio, ele não está pressurizado, mas ele tem um volume de óleo armazenado dentro dele. E o diesel, ele tem um peso específico. Então, esse peso em cima de uma da membrana do cristal de quartzo, do sensor de pressão, ele gera aí esse residual de 11 bar de pressão. Gente, 11 bar de pressão em relação à pressão mínima na partida, que é 200 bar, é insignificante. Então, vejam, detalhes importantes que muitas das vezes passam despercebidos no nosso dia a dia, poderia dizer, Nonato, que conclusão você está trazendo para nós? Qual é a conclusão? Ora, a conclusão é que este sensor, ele está falando a verdade, ele está calibrado. E agora eu iria funcionar o motor e com certeza, comparar
a leitura que ele vai fazer. Então, nós vamos funcionar o motor. Nós vamos, nesse momento, funcionar o motor, dar na partida no motor. Vamos pedir aos nossos assistentes só girar a chave e dar na partida. Olha só, preste atenção. Não precisa... Olha aí, ó, olha aí. Ok. Eu vou fazer o seguinte, ó. Olha aí, ó. Eu pergunto, qual é a pressão que está variando entre 300, 290, 300 bar, porque o motor está frio. Isso é normal, a válvula GR está entrando, as velas aquecedoras estão ligadas, a injeção está adiantada, a pressão do reio está alta, para poder atomizar melhor. Então, nós temos aí variando. Olha o sensor, 1,1 volts. Então, significa dizer, vamos ver quanto é que está dando aqui, ó. Vamos compartilhar aqui o multímetro. Só para você ter uma visão. Olha aí, ó. Olha aí, ó, a variação. 1 volts. Ok? Então, vamos agora desligar, mas deixar a chave ligada. Vamos desligar o motor, mas deixar a chave ligada. Isso. Pronto. Vamos compartilhar aqui agora. Olha só. Olha, a pressão do reio está indo a zero. Olha aí. Está indo a zero. Vai ficar aqueles 11 bar de pressão? Vai, daqui a pouco cai. Por quê? Por que vai a zero bar de pressão? Porque agora eu tenho um volume. A gente considera zero, mas tem um residual que é o líquido que está no reio. Ficou claro? Então vem aqui comigo. Chega pertinho de mim aqui. Ficou claro? Isso é que é testar um sensor. Isto aqui é você saber se posicionar diante de um sensor. Então, quando o módulo direcionar a você um código de falha, ele sempre vai pegar o sensor que está relacionado àquele sistema a qual ele não está conseguindo fazer o equilíbrio. Ele não está conseguindo fazer o equilíbrio. Se a pressão do reio, ele está comandando a válvula MIPROP, a válvula DRV, ele está fazendo de tudo para que a capacidade volumétrica da bomba estabilize a pressão no reio e seja uma pressão crescente à medida que a rotação vai aumentando. E quando esse descontrole, por qualquer motivo, desde o pescador do tanque, da bomba, desde tudo isso, ele vai, sem dúvida nenhuma. Ficou claro, meus amados? Ficou claro, ficou claro. Ficou claro. Sim. Vejam, de maneira prática e objetiva. Então, dei um exemplo, peguei o sensor de pressão do reio. Isso é muito claro. E isso daí, gente, é tão sério, meus amados, pois vocês acabaram de ver no detalhe, ok? Como, imagine essa riqueza de detalhes dentro de um curso que está pronto para você acessar e estudar, consumir de forma rápida e prática. Para você criar a base, o conceito. Nós não estamos falando aqui em teoria, receitinha de bolo. Não, nós estamos falando em conceitos. Quando eu comecei a falar do sensor, eu falei de conceitos. Eu disse que o módulo tem uma linguagem. E você que pretende se especializar em diagnóstico, essa é a hora. Porque nós reservamos aí, olha, reservamos um curso que está relacionado a sensores. E eu criei esse curso para que você possa dar um próximo passo na sua qualificação, para você se qualificar. Porque essa qualificação é que vai te livrar de problemas, é que vai fazer você ser assertivo.
E eu acredito que você hoje ainda não sabe resolver com aquela segurança, com aquela tranquilidade, sabe? O coração tranquilo, não, realmente eu estou resolvendo, eu estou ciente, eu estou dizendo que o problema é em tal peça, em tal sensor, e é mesmo. A ponto do patrão, do proprietário, o proprietário do veículo chegar para você e dizer assim, você tem certeza realmente que é sensor? Está claro para você que é sensor? E você, muitas das vezes, fica balançando. E é claro, essa qualificação vai te trazer uma rentabilidade muito maior, muito mais dinheiro no seu bolso. É uma consequência. À medida que você vai se aprimorando, à medida que você vai adquirindo conhecimento, à medida que você vai se aperfeiçoando, você vai gastando menos tempo, você vai sendo muito mais assertivo. E isso, sem dúvida nenhuma, vai refletir em muito mais dinheiro no bolso. Com certeza. Eu tenho certeza disso. E toda vez que você precisar fazer um curso presencial, você tem custos muito altos envolvidos. Nós sabemos disso. É só colocar no papel, passagem aérea, você gasta em média R$ 1.500. Você tem problema de hospedagem, você tem um valor de hospedagem, fora os dias que você vai passar ausente da sua empresa, sem faturar. Refeição, gastando em média 300. Táxi, Uber, você vai gastar em torno de R$ 200. Um custo de 1.997, olha, vamos arredondar aí, ó, num curso, vamos considerar assim, brincando, você vai deixar aí tranquilamente uns 4.700, quase, ó, vamos arredondar para 5.000, quase R$ 5.000. E tem detalhe, ou seja, a gente está falando de R$ 5.000, ok, para estar exatamente aqui deste local onde eu estou falando, que fica em Campinas. Agora imagine se você tem que se ausentar por 3, 4 dias, tem que viajar para regiões mais distantes, sem trabalhar, sem produzir. E o curso online, aí você pode dizer, não, mestre, mas eu não sou muito chegado ao curso online. Olha, o curso online ele não passa de 40 minutos cada aula. Você pode tirar sua dúvida especificamente. Você vai tirar um monte dessas despesas de sua frente, que é esse custo total para você vir para um curso presencial. E hoje, para você ter acesso a este curso de sensores, o seu investimento vai ser de R$ 497, somente isto. R$ 497. Olha, e como você pode se inscrever e obter este curso? Você vai poder usar a seguinte forma de pagamento, assim é claro, à vista no Pix, ou no boleto, ou no cartão, ok? Ou se você quiser fazer parcelado, você vai poder também fazer parcelado, em até 12 vezes de R$ 49,70 no cartão de crédito. Olha que coisa interessante. Aí você pergunta, quanto tempo de acesso você tem no curso? 1 ano de acesso. 1 ano, meu amado. Não tem limite de visualizações, você pode imprimir material didático, você tem direito a certificado, você pode fazer a sua videoaula como você quiser, você pode direcionar para a sua empresa, para os seus funcionários, se você é um patrão. Pode estar bom agora? E agora preste bastante atenção, porque o exemplo que eu dei foi apenas um exemplo. E esse curso, e com este preço, ou seja, esta oferta de R$ 497, ele vai ficar disponível somente até quinta-feira, até às 23h59 de quinta. Após isso, a oferta sai do ar. E agora, meus amados, eu vou dar 1 minuto para você decidir como você vai fazer a sua inscrição nessa oportunidade única que você está tendo. O link será colocado
Enquanto isso, eu vou te mostrar o curso por dentro. Você deve estar curioso. Ah, será que é mais uma informação? Será que realmente é algo que vale a pena? Olha, eu fiz questão de fazer algo prático, uma demonstração prática aqui para você. Rápida, simplesmente para você saber se posicionar diante de um sensor, saber avaliar. E o link será colocado aí no chat. Enquanto isso, eu vou te mostrar o curso por dentro. Vamos mostrar o curso por dentro, então? Vamos, para que o meu colega possa visualizar. Olha, aí está. Então, nós dividimos o curso em 2 módulos. Um módulo teórico, conceitual. Puxa vida, olha só, que coisa linda. E vamos entrar no módulo teórico, vamos escolher um tema, sensor de pressão do Hale, para dar continuidade naquilo que nós fizemos como demonstração. Veja, eu mostrei na prática, e agora eu estou te mostrando no modo conceitual, modo teórico. Olha só, você está vendo essa tabelinha que está embaixo do sensor de pressão do Hale? Se você olhar bem, você vai ver que tem uma calibração ali. Você vai ver que tem uma calibração. Nesse gráfico, nesse eixo cartesiano, você tem um ponto zero. E você vai ter ali, olha, 0,5 a 0,6. Olha que coisa linda. Ficou melhor ainda, hein, mestre? Parabéns aí, hein? Olha, zero bar de pressão. Na linha horizontal, nós temos a pressão do Hale, em bar. Exemplo, vai até 1.800 bar de pressão. Mestre, aquilo que você explicou na prática, eu vi na prática, mestre. Eu estou mostrando para você, dando exemplo, usando, conceitos físicos para que você possa compreender. Agora, vamos ver na prática, como é que fica essa aula, mestre, de sensor de pressão do Hale na prática, porque eu já entendi o conceito, agora eu quero, na prática, ver como é que funciona. Então, nós estamos aí, olha. Na prática, nós estamos com veículo, olha aí, ó. A tensão da bateria é 12,09 volts, a pressão comum é 0 bar de pressão, a pressão alimentação nominal é 27 megapascal, ou seja, preste atenção, 27 megapascal é 270 quando o motor estiver com a temperatura normal. Então, um exemplo aí, olha, explicando, ok? Nós temos aí, então, o motor funcionando. Quantos volts nós temos aí? Olha, 1 volts. 1 volts. Então, esse veículo ele está funcionando em marcha lenta. A pressão a qual, em marcha lenta, era para ser 270 bar de pressão, ok? Eu estou pegando o sinal do sensor. Então, a prática que eu realizei aqui, olha, nesse momento, essa prática está dentro do curso. Olha aí, olha que coisa interessante. E aí, vejam só, agora a quantidade de sensores. Olha aí, sensor de temperatura do combustível, sensor de temperatura do óleo do motor, sensor de pressão do turbo, sensor fase Hall, sensor do motor da borboleta de aceleração, sensor de temperatura da água, de medidor de massa de ar, geometria variável. Então, e se você precisar fazer uma prática para saber se o sensor... Olha aí, motor funcionando agora, em marcha lenta, veja, deu 1,5 volts, a pressão de 300, olha aí, ali está, 340 bar de pressão, ok, efetiva, está acontecendo, o motor está aquecido, ok? Então nós temos aí, eu explicando, agora nós estamos acelerando, ó, ok? Enfim, aí está a explicação daquilo. Lembre-se que eu comentei com vocês que não adianta simplesmente ir lá no sensor, você também tem que perguntar para o módulo, é assim que se interage, é assim que se faz. E o curso de sensores online, ok? Junto com aquele PDF que te dá o passo a passo para você fazer o diagnóstico. Por que nós fizemos o PDF
e agora nós estamos orientando, passando para você um curso de sensores para que você consiga caminhar dentro do PDF. Ora, mas por que você não fez uma apostila? Porque o nosso objetivo é que você tenha o conceito, que você aprenda. Não é que você decore. Se você tem um conceito, simplesmente você vai aplicar para qualquer que seja a aplicação. É o que nós fazemos aqui no nosso centro de treinamento. Ok? Nós usamos toda essa estrutura justamente para criar cursos online, para que você que não tem a oportunidade de vir até presencialmente, por causa de tantos custos que nós temos, e já descrevemos, que sai um valor considerável, R$5.000, nós demos um exemplo, ok? E aí agora você tem a oportunidade de ter aula comigo, online, ok? E o link já está aí no chat. Então, se você tem interesse, se você quer investir no seu conhecimento, se você quer mudar sua vida profissional, ok? Aí está o link, pessoal. Aí está o link. E eu fiz questão de fazer uma live dando demonstração, ok? De como você faz um diagnóstico assertivo. Olha, o link está aí, neste momento, e é só clicar, que já está no chat. E agora nós vamos abrir para perguntas sobre dúvidas que vocês têm aí sobre o curso, formas de pagamento, valores, ok? Enfim, que você queira tirar suas dúvidas. Para isso, você vai apertar a mãozinha, ok? E vamos chamando conforme a medida que você vai levantando a mão. Nós vamos seguir aí uma sequência, né? Uma fila, ok? Então, vamos lá. Não esqueça, seu microfone, nós vamos, à medida que, não esqueça de habilitar o microfone para que a gente possa conversando, ok? Importante, pessoal, aqueles que não estejam no bate-papo no momento, deixe o seu microfone desativado, somente a câmera, para que não dê microfonia, ok? Então, um de cada vez, ok? Senão dá interferência. Vamos lá. Enquanto isso, eu vou tomar uma aguinha aqui. Ah. Boa noite a todos. Professor Nonato, boa noite. Está me ouvindo? Ok. Para fazer uma pesquisa por voz, mantenha precisão. Então, nós estamos Está me ajustando ouvindo, aqui professor? para que a gente possa ter o contato com vocês. Eu acho que o áudio do professor tá desativado. Criminosa, abuso de poder político. Boa noite, professor. Vamos lá. Olha quem está aí, o Hudson. Boa noite, professor. Minha dúvida, pelo momento... Hudson, como é que está você, meu querido? Tudo bem? Estou bem. Graças a Deus Essa está voz tudo. maravilhosa aí, cara. Obrigado. Está tudo bem, graças a Deus. Fala, meu querido, qual é a sua dúvida? Professor, é referente à aula que o senhor ministrou agora. Vamos lá. No caso do rastreamento da pressão do comum-reio,
Sim, senhor. Quando eu não tiver acesso ao scanner, qual o procedimento que eu posso fazer? Você confirmar que na entrada do módulo está chegando o mesmo valor. Lembre-se que nós fizemos a medição no sensor de pressão do reio. Positivo. Se eu não tenho scanner para confirmar se o que eu estou lendo fisicamente no sensor, em volts, corresponde a um determinado valor de pressão, que o módulo também está lendo esse sinal lá no módulo, se eu não tenho scanner para confrontar, que seria o ideal, eu Isso. tenho que medir lá na entrada do conector do módulo, no pino correspondente a este sinal, se o valor em volts que está saindo, que eu estou lendo aqui, é o mesmo que está chegando lá. Perfeito? Perfeito. Agora, isso não me dá certeza que o processamento do módulo vai estar correto. Uhum. Eu tenho certeza, ok, que no circuito de leitura do módulo vai chegar aquela tensão de 0,5 volts. Mas eu não sei se o processamento está corrompido em algum lugar. Mas uma coisa é certa, o sensor está fazendo a parte dele e está chegando no módulo aquilo que deveria chegar. Então, o meu problema não está no sensor. Ok? Ok. A partir dessa situação, eu posso considerar para o cliente que o módulo está defeituoso só por esse parâmetro? Não, aí eu tenho que buscar recursos, eu tenho que fazer as medições elétricas nos circuitos do módulo para saber se o circuito do módulo está alimentado corretamente. Se a tensão que alimenta agora, se o protocolo está corrompido por alguma questão, aí você realmente tem que buscar o recurso de um scanner para poder perguntar para o módulo se o que você está lendo no sensor é realmente o que ele está lendo através do circuito de leitura. Eu tenho outra dúvida, mas eu vou deixar os parceiros também adentrarem nas suas. Caso nenhum tenha, eu posso prosseguir posteriormente com outra dúvida. Obrigado, Hudson. Obrigado, meu querido. Obrigado por você estar presente. Boa noite, meu nome é Isaac. Gostaria de saber quais os pinos do sensor para medir. Olha, nós temos número 1, número 2, número 3. Não existe, basicamente, nós não passamos uma receitinha de bolo. O pino 1 é o positivo, o pino 2 é o sinal. Por quê? Porque depende da montadora. O que você tem que entender qual é o conceito. Qual é o conceito? Você tem positivo, negativo e sinal. Não importa a polaridade que esteja ali. Não importa a pinagem. Viu, Isaac? Então, se você colocar o seu multímetro com a pinça negativa numa massa confiável ou no negativo da bateria e pedir para ligar a chave e você for, sem desconectar o sensor, ir medindo cada condutor, cada pino ali, sem desconectar, você vai encontrar os 5 volts de alimentação, ok? Você vai encontrar o sinal e você vai encontrar o negativo. Então, eu não costumo falar qual é a pinagem, a não ser que eu busque, por exemplo, um doutorier, onde você tem a pinagem específica. Por quê? Porque quando eu estou dando treinamento,
Eu não sei qual é o veículo que o meu colega vai chegar na oficina dele. Eu não posso criar uma tabelinha e dizer, olha, o número 1 é o positivo, 5 volts, o número 2 é o sinal, o número 3 é o negativo. Exemplo, eu não faço isso, porque eu quero que o meu colega entenda o conceito. Ele vai descobrir quem é positivo, negativo e sinal. Ok? Independente da ordem. Porque senão a montadora pode inverter e aí eu ser traído explicando algo que o meu colega vai dizer, não, que o mestre falou, está errado. Olha esse sensor, o positivo é o número 3, o sinal é o número 1. Não, o engenheiro colocou do jeito que ele quis. Para mim, pouco importa. É importante saber que, conceitualmente, nós temos o quê? Positivo, negativo e sinal. E aí, pessoal, não esqueça, o link está aí no chat, ok? Tem mais uma pergunta aqui do chat, ó. Tem como ler aqui? Tem como queimar o sensor num teste com motivo? Sim, se você medir resistência elétrica. Resistência elétrica. Quando você mede resistência elétrica e o fabricante ele não determinou para você qual seria a resistência, nem tampouco qual seria a pinagem, então, automaticamente, não é aconselhável você medir resistência elétrica. Por quê? Porque você está aplicando uma tensão de 9 volts em um circuito alimentado com 5. E você pode avariar o circuito amplificador do sensor de pressão. Aliás, nenhum sensor alimentado com circuito de alimentação, que tem uma tensão de alimentação, não se mede resistência, a não ser que o fabricante determine qual é o valor da resistência e qual é a pinagem para você especificamente ir. E você sabe que não se mede resistência elétrica em componente energizado. Tem que estar desenergizado, ok? Fala, Hudson. Você quer fazer mais uma pergunta, meu querido? Libere o microfone, Hudson. Sim, professor. Vamos lá. Na situação de eu perceber que a bomba de alta pressão está com avaria, até onde eu posso ir? Quais os parâmetros mínimos que eu posso observar na oficina antes de mandar a bomba para o laboratório? A primeira coisa que você tem que verificar se a válvula de descarga está estanque. Certo. Se as válvulas de descarga não estão estanque, a cavitação que causou a válvula não está vedando, passou pela válvula de admissão, passou pelo elemento. Então, um dos fatores que, normalmente, quando eu vou avaliar uma bomba, eu posso avaliar também pelo sensor de pressão do reio, através de um osciloscópio. Eu tenho que pegar o pulso, o pico de pulsação, para me ver se tem algum elemento. Outro detalhe é volume de retorno demasiado. Quando você tem um elemento de bomba comprometido, você tem um volume de retorno muito grande, acima do especificado. E aí, qual seria o especificado? Você vai se habituando sempre a verificar o volume de retorno, tá? Porque dependendo da capacidade volumétrica da bomba, ok, tem uma vazão de retorno. Então, são fatores desse jeito. A outro detalhe é você ter um injetor mecânico, ajustar em 250 bar de pressão, colocar na saída, dar na partida. Se ele não conseguir abrir o bico mecânico, se a hidráulica gerada, se o recalque gerado pela bomba não conseguir vencer a pressão de abertura do bico, 250 bar de pressão, a bomba já está comprometida, considerando que a linha de alimentação está ok. Eu não posso condenar uma bomba
sem antes ter certeza que a linha de alimentação está ok, está dentro dos valores prescritos. Ok. E não esqueça, o curso vai... Eu não entendi, desculpa. Ok, perdão, desculpa. Olha, no curso, você vai ter justamente esses detalhes técnicos, quando nós estamos falando de sensores. Boa noite. O que vai aparecer no visor do meu multímetro quando você vai encontrar 0,5 a 0,6 volts? Você vai encontrar 5 volts para alimentação, 0,5 a 0,6 volts para sensores Delphi, Bosch, Siemens. Para denso, 1 volts. Vamos lá, nós vamos mostrar um curso novamente por dentro para você ter aí, saber como é que nós preparamos. Lembre-se que nós lançamos uma sequência em PDF de como fazer os testes. Por que nós estamos trazendo um curso somente de sensores? Para dar continuidade àquele PDF. O PDF ele vai te conduzir passo a passo. Olha, verifique sensor tal, se ele tiver ok, vá verificar outro sensor. E o passo a passo, até você criar a sequência. Então, o curso ele vai te permite ensinar você, primeiramente, o conceito físico do sensor. Por exemplo, o sensor de temperatura do combustível, ok? Ele é um NTC, então aí está, aí, olha, ok? Sensor de temperatura do combustível. Aí está a parte conceitual e tem a parte prática. Como é que você vai avaliar se um sensor de temperatura do combustível está ok? Então, ok, e dessa forma nós vamos ensinando você a avaliar o sensor e não simplesmente depender de outro sensor para ter a certeza que aquele sensor está ok. Tem sensor de temperatura do combustível, sensor de temperatura do óleo lubrificante, do ar, da água, do ar da admissão, ok? Sensor do pedal do acelerador, sensor de pressão do tubo, rotação, fase, interruptores, e assim por diante. A parte prática e teórica. Que é justamente para você ter a base técnica. Porque qual é o gargalo maior do seu dia a dia? É chegar num sensor e não saber, ok, avaliar se ele está bom ou se ele está ruim. Se realmente é ele o problema, aí está um sensor de fase, né, um sensor Hall, ok, sensor da borboleta de aceleração, com motor de passo, sensor da posição e assim por diante. Nós vamos explicando e vamos vendo como é que funciona, passando o conceito. Eu tenho 2 PDF. Como distinguir os demais? Teria uma lista com os nomes do PDF? Tem o PDF dos como você avaliar um sistema como o Rail, e veja que, olha o título do PDF, o motor não pega na partida. Se o motor não pega na partida, eu estou te dando a sequência do que é necessário fazer para descobrir por que o motor não pega na partida. Aí eu tenho outro PDF que está dizendo que o motor pega e apaga. Então, você vai ter que usar o PDF de acordo com o problema que você tem na sua oficina. Se você tem um veículo e eu fiz um PDF também da Maroc. E eu fiz um PDF da Maroc até um pouco mais completo. Por quê?
porque muitos profissionais têm muita dúvida na Amarok, principalmente a nível de sensores. Então, os PDFs eles não são iguais. O PDF ele tem como título motor não pega na partida. Outro, motor pega e apaga. O outro é Amarok. Fernando, você poderia desligar a chave, por favor? Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Alguém tem dúvida? Estou me colocando à disposição. Ok. Alguém tem mais alguma pergunta que queira fazer referente? Então, o meu objetivo, nosso objetivo, é trazer informações que possam ajudar o meu colega no dia a dia a criar um conceito, a criar um procedimento. O que é que o Francisco... A Francisca, vamos lá. Francisca, seu microfone, habilite seu microfone, por favor. É só falar. O que ela perguntou no chat? Sim. Quem faz parte da comunidade, sim. Já está lá na plataforma. Pede para ligar o microfone. Francisca, ligue o microfone, por gentileza. Ela deve estar liberando, mas deve estar desligado. Ela deve estar sem microfone. Então, acho que agora... Oi, Francisca. Rivail, você está aí, né, meu querido? O Isaac também. Obrigado, Isaac, pela confiança aí, viu, meu querido? E os demais colegas aí, o Hudson. Sim, sim, para quem já faz parte da comunidade. Estou aqui, professor. Boa noite. Boa noite, meu querido. Como é que você está? Estou bem, graças a Deus. É um prazer ver o senhor e estar acompanhando o senhor aqui. Obrigado, meu querido. Obrigado mesmo, viu? Só deixando claro, quem já faz parte da comunidade, essa parte do curso de sensores já contempla no curso de diagnóstico, ok? Então, quem já faz parte da comunidade, ok? Eu já tenho esse curso, já peguei já esse com o senhor. Isso. O nosso objetivo é justamente aqueles colegas que adquiriram o PDF, mas que não fazem parte da comunidade. E nós criamos o curso de sensores, para atender justamente aquele colega que só quer ter o PDF e saber fazer as medições, dos sensores. Então, por isso que nós criamos, porque não fazia sentido nós passarmos o PDF, simplesmente gerar uma sequência de PDF e não oferecer a oportunidade da pessoa ter um curso de como fazer o diagnóstico de um sensor que está aplicado no sistema como o REI. Seria uma incoerência, né? Então, por isso que nós desmembramos, nós criamos este curso separado, justamente para dar subsídio
ao colega que adquiriu o PDF, ok? E quer seguir agora fazendo os passo a passo, mas conhecendo como se avalia, como se faz um diagnóstico de um sensor. Por isso que nós colocamos aí este valor de R$ 497, ok? Que vai funcionar até quinta-feira, às 23h59, ok? Boa noite. Vamos. Aqui, ó. Ainda é válido? Pode ler. Professor Nonato, hoje ainda é válido adquirir um manômetro de pressão de reio e como scanner e teste de multímetro já são suficientes? Ok, é válido. Quanto mais ferramentas você tem, quanto mais ferramentas você utiliza, melhor é para você diagnosticar, ok? Nós estamos ensinando como é que nós estamos avaliando um sensor. Ora, eu posso avaliar perguntando por que é importante eu perguntar para o módulo o que o módulo está lendo, porque aí eu estou fechando a linha de raciocínio de ponta a ponta. Se eu simplesmente meço um sensor de pressão do reio em volts, ok, eu tenho uma tabela, exemplo, e aí eu coloco um manômetro, e esse manômetro confirma o que o sensor está lendo, a coisa fica só entre o manômetro e o sensor. E esse sinal, como é que está chegando lá no módulo? Como é que o módulo está lendo? Será que o módulo está lendo a mesma coisa que eu estou lendo aqui junto do sensor? E se um fiozinho tiver rompido, que leva esse sinal para o módulo? Eu vou ser enganado, eu vou colocar um manômetro no reio, vou saber que o sensor está ok, mas eu não sei se este sinal está chegando no módulo. Eu não sei se o módulo está lendo aquilo que eu estou lendo aqui. E quando o módulo pediu para que eu fosse até o sensor e perguntasse, sensor, você está falando a verdade? Eu tenho que estabelecer que essa comunicação, ela está direta, ela não está interrompida, ela não está corrompida. Então, o grande defeito nosso, digamos assim, o grande detalhe, não vamos falar defeito, porque todos nós temos, mas o grande detalhe de nós profissionais é que nós chegamos lá no sensor, medimos, não sabemos o que estamos medindo, não sabemos se aquele valor corresponde a uma medição correta ou incorreta. Aí eu tenho que ter um outro veículo do lado, do mesmo modelo, para que eu possa comparar. Gente, e se não tem o veículo? Porque quando o módulo acusa um sensor, ele está pedindo, ele não está acusando, ele está pedindo para você ir lá e perguntar para ele se ele está falando a verdade. Se ele está calibrado, se ele não descalibrou, se ele está travado, se ele está travado na escala de calibração, ou se ele travou numa escala acima da calibração, ou se ele está medindo, mas descalibrado ele está medindo. Bom, o Eclésio está perguntando, ok, professor, e como faço para entrar na comunidade? Você pode clicar no link que está sendo enviado agora no chat para tirar as dúvidas da comunidade. E o pessoal do suporte vai entrar em contato com você. Perfeito. Eu quero agradecer ao Hudson, eu quero agradecer ao Rivail, ok? Eu quero agradecer ao Joairês, eu quero agradecer a todos os colegas que estão aí nesse momento, prestigiando o nosso trabalho.
e que acreditam no nosso trabalho. Então, gente, o link do curso de sensores está aí no chat, ok? R$ 497 até quinta, ok? Até 23h59. Aproveitem a oportunidade que, junto com o PDF, de maneira clara, rápida, você vai caminhar num diagnóstico muito mais assertivo. Aproveite, ok? E obrigado por estarem aqui nos prestigiando. Uma boa noite a todos e uma continuidade de semana abençoada. Isaac, obrigado, querido. Antônio, Raivaio, Hudson, todos os colegas que estão presentes. Eu não consigo ler todos os nomes aqui, aparecem somente alguns, ok? Mas, obrigado por tudo.